Pois hoje é 17 de agosto e eu estava aqui domingo de manhã, tomando mate, curtindo meus cachorros e escutando o glorioso Buddy Guy, grande Buddy Guy. Lançou um novo álbum agora, 2025, né? O cara tá com 80, ela vai pauladas e continua o genial Buddy Guy. Blues de primeiríssima linha, né? Daquelas tantas coisas que o povo americano entregou para o mundo, junto com o seu jazz, tantas outras coisas, né? E nós vivemos, pensava eu aqui, escutando Buddy Guy, um momento histórico, né? Histórico, que é presenciar o início do fim. Pois o Império Americano começa a ruir. E nós, mais hoje, mais amanhã, saberemos que fizemos parte dessa história, que vimos isso. Eu tenho esta convicção, sabe? E esta convicção não é só minha. Muitos americanos, muitos estudiosos americanos, pensam que o Império começou a ruir. E começou a ruir quando a democracia americana, que foi o que, a partir dos seus processos de construção das relações que se estabeleciam por intermédio da sua sociedade civil, assim disse Alexis de Tocqueville, criou meios econômicos capazes de produzir a dominação econômica e militar do mundo. As várias crises americanas, começando por 1873, passando pelo crash de 29, as ações que fizeram no sentido de produzir a dominação imperial, como a Guerra Hispano-Americana, e entre tantas outras, permitiram que os Estados Unidos fosse o império deste último século, sucedendo o Império Britânico. Mas a partir da desconstrução da institucionalidade americana, e a máxima expressão simbólica disso foi esta reunião que o Trump teve com o Putin no Alasca, né? Um negócio meio que inimaginável para os padrões do Império. Mas os imperadores, por exemplo, em Roma, foram eles quem construíram a derrocada do Império pelas suas individualidades, pelo seu excessivo poder, por aquelas coisas que servem a eles mesmos, serviam a eles mesmos, mas não mais ao povo romano. Assim, o pretendente a imperador, o Donald Trump, o Lex Luthor, o agente laranja, esta coisa que o povo americano escolheu para liderá-los, conduz, sim, a derrocada do Império. É uma questão de tempo. E quando nós falamos do tempo entre países, nós não falamos de meses ou de alguns anos, nós falamos de muitos anos. Mas o fato é que esses processos, quando startam, eles não param mais. A remodelagem econômica, a geopolítica nova que o Trump tenta estabelecer, ninguém sabe exatamente com que objetivos, com que critérios, com que método, mas algum tipo de método todos sabem que existe, que é irracional, todos os racionais pensam, está conduzindo a máquina americana à redução a uma máquina de guerra, como os impérios todos, quando foram dizimados, estavam reduzidos. O Império Austro-Húngaro se reduziu porque se transformou exclusivamente numa máquina de guerra. Se desconstituiu completamente. Vamos nessa e vamos todos os outros. A União Soviética, bem recente. O Império Soviético se desconstruiu quando ele se limitou a se apresentar ao mundo como simplesmente uma máquina de guerra. É o que o Trump faz. Claro, muitos têm
relação direta ou indireta com isso, né? O Brasil vai sofrer alguma coisa, não tão forte, mas vai sofrer com este embargo, com esta sanção que a família Bolsonaro, usada pelo Império Americano, impôs sobre o Brasil. Isto é uma realidade, isto é uma verdade. É tão verdade como gente que, em pleno domingo, ao meio-dia, resolve fazer este barulho que vocês estão fazendo para todos os vizinhos. É assim que funciona, ninguém mais dá bola para ninguém. Estão ouvindo, né? Estou falando domingo pela volta do meio-dia. E essas desconstituições, essas desconstruções, basta ver o que o Trump faz perseguindo, por exemplo, o tema da arte, tentando uniformizar a arte, faz relembrar, né, outros momentos da história que se caracterizaram por uma tentativa absolutamente, absurdamente imperial. Espero que eles não... Os livros, eles já baniram de certas bibliotecas, certos livros são proibidos de estar em bibliotecas públicas nos Estados Unidos. Agora saiu a notícia dos museus, o que pode ser visto, o que pode ser mostrado. É o que Trump pensa que é a arte americana. E eu falava no começo do meu vídeo que eu curtia Buddy Guy. Buddy Guy. O blues negro americano, que sempre contou as mazelas do povo pobre, do povo que tentava se libertar, que lutava por direitos civis. Nos Estados Unidos hoje, o supremacismo branco dá as cartas. Hoje, o racismo nos Estados Unidos é expressado sem pudor há bastante tempo não visto. Como não pudor deste cara aí que está usando, eu acho que é uma serra, no domingo ao meio-dia. A misoginia nos Estados Unidos permite que pessoas, por exemplo, fixem posições contrárias ao voto da mulher. Sim, o supremacismo branco é capaz de fazer tudo isso. E só é capaz de fazer tudo isso num estado onde a democracia está deixando de existir pouco a pouco. Lá perseguem universidades, lá se determina a desestruturação completa dos financiamentos na área da saúde, lá se retira voucher que dá de comer à extrema pobreza. Isso é tudo nos Estados Unidos. Lá se prendem pessoas com vistos regulares de permanência. Lá se diz que há uma pureza americana e uma superioridade que discursos como estes nós só vimos ultimamente no mundo do nazifascismo. Mas eu digo para vocês, participamos sim de um momento histórico, a derrocada do Império Americano. Tomara que venha algo melhor depois disso. A conta vai ser alta. A remodelação da geopolítica internacional vai ser alta. Vejam agora o que vai acontecer, esperem e me cobrem, com a Ucrânia. Trump entregou a Ucrânia numa bandeja de prata, ou, melhor dizendo, numa bandeja de terras raras. Por quê? Para quê? Putin é vencedor. E para encerrar, o blues sempre cantou as mazelas do mundo. E o mundo vai seguir cantando as suas mazelas, com a sua própria cultura. Gaza continua vítima de uma carnificina bancada pelo Lex Luthor, pelo Agente Laranja, por Donald Trump. E existem brasileiros que o chamam de Dono Trump, traidores da pátria, que não se importam em impingir
sacrifícios aos brasileiros. Bom domingo.